Amém? Vamos receber o pastor Paulo, dando a Jesus uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Que maravilha, né? Poder conhecer mais de nosso Deus, conhecer o caráter do Senhor, que Ele está disposto a realizar coisas sobrenaturais, amém? Coisas que humanamente não seriam possíveis, porém nós temos um Deus que é sobrenatural. E nós vemos isso quando o nosso Senhor Jesus esteve aqui na terra, que Ele, em certa ocasião, Ele disse às pessoas que estavam junto com Ele: esses sinais que eu faço, vocês vão fazer maiores que elas, porque eu vou para junto do Pai. Olha que tremendo, né? Porque quando nós vemos os sinais que nosso Senhor realizou, realmente foram coisas tremendas. Eu quero dar início nesta noite à palavra que eu vou estar compartilhando, fazendo leitura do Evangelho de João, capítulo 1. Nessa passagem aqui nós vamos ver o início do ministério de nosso Senhor Jesus, onde Ele está ainda chamando os seus discípulos. E ao chamar um discípulo chamado Felipe, Felipe vai e chama uma pessoa chamada Natanael. E vamos dar leitura aqui. E perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Olha, se você puder voltar, por favor, no 2 versículos. Um mais, por favor. Jesus chama Felipe. Felipe vai, convida Natanael. Achamos o Messias, aquele que Moisés falou que iria vir, filho de José, Jesus, filho de José de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael disse, né? Ou seja, subestimando da onde Jesus estava vindo. Então Felipe fala para Natanael: vem ver. Natanael então vai para ver com seus próprios olhos. E quando Jesus vê Natanael, fala: aqui está um verdadeiro israelita. E da onde você me conhece, né? Surpreendido Natanael. E Jesus fala para Natanael: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E aquilo para ele foi algo que impactou a vida de Natanael, ao ponto de que, por essa frase de Jesus, Natanael entendeu que Jesus realmente era quem Felipe estava dizendo que ele era. Amém? Então Natanael reconhece que Jesus era o Messias, que havia de vir, pela revelação que Jesus deu a ele. E Jesus, ao ouvir a resposta de Natanael, disse: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você acredita? Coisas maiores do que esta você verá. Olha que tremendo. O que Jesus diz para Natanael? Coisas maiores do que esta você verá. Jesus cria uma expectativa em Natanael. E Jesus quer criar essa expectativa também em você e em mim. Ele quer criar uma expectativa de que haja em nossos corações um desejo de querer ver coisas maiores.
Possivelmente você já tenha vivido um milagre de Deus, mas eu quero te dizer que há coisas maiores de Deus para você ainda. Há coisas maiores que o Senhor quer fazer na tua vida ainda. Jesus criou essa expectativa em Natanael. E essas expectativas que Jesus cria, amados, são a pura verdade. Porque Jesus disse para Natanael: você vai ver coisas maiores. Aqui estamos no capítulo 1 de João. Essas passagens que eu vou falar, elas não estão aí. No capítulo 2, ele começa o primeiro milagre. Ele vai e transforma, do Evangelho de João, ele transforma a água em vinho. O que Jesus tinha falado para Natanael? Coisas maiores que esta você verá. E já no capítulo 2 está transformando água em vinho, coisas maiores. No capítulo 3 ele demonstra o amor de Deus, fala do novo nascimento. No capítulo 4 ele revela a vida da mulher samaritana e cura a um servo de uma pessoa importante. No capítulo 5 ele cura um paralítico no tanque de Betesda. E no próprio capítulo 5 ele repete novamente essa frase: coisas maiores que estas vocês verão. O Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que Ele faz, e coisas maiores que essa lhe mostrará, de modo que vós vos maravilheis. Novamente Jesus fala no capítulo 5 que verão coisas maiores. No capítulo 6 Ele faz a multiplicação de pães e peixes, coisas maiores que essas. No capítulo 7, Ele é a água da vida que sacia a sede de todos aqueles que vêm com sede para beber dele. No capítulo 8, Ele perdoa a mulher adúltera. No capítulo 9, Ele cura o cego de nascimento, curando ele da cegueira física e da cegueira espiritual. No capítulo 10, Ele é o bom pastor. No capítulo 11, Ele ressuscita Lázaro. Coisas maiores do que estas verás. Olha aí, coisas maiores acontecendo no ministério. No capítulo 20 de João, Jesus Cristo mesmo ressuscita dos mortos. Coisas maiores do que estas verás. E o Senhor quer que você e eu vivamos com expectativas de que nós possamos entender como ativar o sobrenatural, para todos os dias você e eu podermos viver com essa expectativa. Quando você acordar, já poder dizer: eu sei que hoje Deus tem coisas maiores para mim. O que aconteceu ontem foi grande, mas o que Deus tem para mim hoje será maior. Eu vou ver milagres, vou ver curas, pessoas ressuscitando, multiplicação de pães e peixes. Anele, deseje viver vendo coisas maiores. Quantos aqui estão na expectativa de coisas maiores que o Senhor quer realizar em sua vida? Temos que ter essa expectativa em nossos corações. Tem que ser parte do nosso viver cristão, anelar ver coisas maiores. Nessa passagem aqui do Evangelho de João, Natanael pergunta: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Verso 49. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Seguinte, Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá, perdão, eu li como pergunta a afirmação. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, a Bíblia nos relata do sonho de um homem chamado Jacó. Jacó, ele estava fugindo de seu irmão e ele parou em um lugar para descansar. E em Gênesis capítulo 28, a Bíblia nos mostra que ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro. E nisso que ele está ali descansando, ele teve um sonho que foi uma revelação de Deus para ele. E nesse sonho ele viu que havia uma escada que vinha da terra para o céu, e que anjos subiam e desciam sobre essa escada. Deus se manifesta para Jacó, dá umas palavras para Jacó de promessas. Quando Jacó desperta do sono, ele disse: uau, Deus está aqui neste lugar e eu não sabia. Este não é senão
casa de Deus, porta do céu, e chama aquele nome, aquele lugar de Betel. Pode colocar, por favor. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Olha que tremendo. Jacó teve esse sonho e ele entendeu que aquele lugar, aonde ele tinha visto aquela escada que descia, que estava desde a terra até o céu, e anjos subiam e desciam, aquele lugar era a casa de Deus. Só que o que significava ser a casa de Deus aquele lugar? Jacó estava tendo um sonho profético, que ele não sabia o significado daquele sonho. Tanto é que ele não sabia o significado desse sonho, porque o que era a casa de Deus naquele então? Será que estava referindo-se a um lugar físico? Não, porque ele estava no meio do deserto. Será que estava referindo-se a muitas pessoas naquele lugar? Não, ele estava sozinho. Era um sonho profético, que ele não entendia o significado desse sonho, que o princípio da resposta desse sonho profético começou a vir centenas de anos depois, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde volta lá para João 1,51, Jesus disse para Natanael: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores que essas você verá. Olha aí, Evangelho de João, capítulo 1, 51. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Põe João 1,14, por favor. A Bíblia nos diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, no idioma grego, é a palavra tabernáculos. E tabernáculos significa casa de Deus entre nós. Ou seja, Jesus era a casa de Deus entre nós. O princípio da interpretação do sonho profético de Jacó, do que era a casa de Deus, está se cumprindo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: vocês verão os céus abertos sobre o Filho do Homem, e os anjos que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Jesus era o princípio da interpretação profética do sonho de Jacó, mas não o final. Jesus é o princípio, não o final. Por que não é o final? Nosso Senhor Jesus, ele andava com os céus abertos. Os anjos estavam sobre ele, subindo e descendo. Onde ele ia, os anjos levavam o pedido, traziam a resposta, subiam e desciam. Mas o nosso Senhor Jesus, como casa de Deus, ele disse algumas coisas muito importantes. Olha o que ele disse em João capítulo 14. Nosso Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 14. Pode colocar, por favor. Olha o que ele iria pedir ao Pai: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Até aí. Olha, Jesus agora começa a dizer, porque ele era o princípio da interpretação do sonho profético de Jacó. Agora ele fala: olha, o Espírito Santo vai vir morar também em você. Ele vai morar em você, o Espírito Santo. Eu vou rogar ao Pai, Ele vai trazer para você outro consolador, outro conselheiro, que vai morar em você, não no mundo, nos que creem, vai morar em você. E olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha quem é você, se você já recebeu a Jesus Cristo. Santuário de Deus. O Espírito Santo está aí dentro de você. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 6,19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês,
que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Olha, nós temos que ter essa consciência. Eu sou santuário do Espírito Santo. Eu não me pertenço a mim. Eu não sou de mim mesmo. O mundo aí fora tenta falar para você: meu corpo, minhas regras. Espera aí, aqui não é meu corpo, é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu não sou de mim mesmo. Eu sou do Senhor. Eu pertenço a Ele. Ele mora dentro de mim. Continua, por favor, a outra passagem. Efésios 2:21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. 22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Isso somos nós, morada de Deus agora. Em 1 de Pedro, pode colocar 2:5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Preste atenção, somos nós pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Você é pedra viva, casa espiritual. Jesus era o princípio da interpretação do sonho profético de Jacó, não o final. Porque agora Ele joga a bola para você e para mim. Jesus está como que dizendo: os céus estão abertos sobre mim, existem anjos que sobem e descem sobre mim. Mas agora que você que recebe a Jesus Cristo como teu Salvador, você tem também o Espírito Santo e você passa a ser morada de Deus. E o que significa? Que os céus estão abertos também sobre a tua vida. Há anjos que estão subindo e descendo sobre a tua vida. Anjos estão subindo e descendo sobre a tua vida, porque você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Há céus abertos sobre você, e nós devemos andar nessa verdade. Eu ando com céus abertos, tudo que eu toco prospero, aonde eu chego é abençoado. As pessoas veem uma atmosfera diferente na minha vida. Temos que andar com céus abertos. Mas na vida de muitas pessoas, parece que esses anjos nessa escada aí que sobe e desce, parece que estão um pouco sem trabalho, porque as pessoas não oram, né? Não oram, deixaram de orar, e aí os anjos estão lá parados aí, esperando que a pessoa ore, que clame. E Deus quer que você comece a ativar esses anjos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. E nós estamos vendo como ativar o sobrenatural, e o Senhor quer que você e eu andemos ativando o sobrenatural. Agora, que privilégio nós temos, de poder ter o Espírito Santo habitando dentro das nossas vidas, porque isso faz toda a diferença. Porque se nós analisarmos o que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, lembre-se que o apóstolo Pedro, uma vez, ele estava todo atemorizado, e até chegaram a perguntar para ele: você estava com Jesus? E ele: não, eu não estava não. Você estava com Jesus? Não, eu não estava não. E ele nega Jesus 3 vezes. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, amados, como mudou a situação na vida do apóstolo Pedro. Como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, esse medo da tua vida vai embora. Por isso o apóstolo Paulo fala para Timóteo: aviva o fogo do dom de Deus que há em ti. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, senão de poder, amor e domínio próprio. Sabe por que muitas vezes nós somos covardes? Somos covardes porque nos falta ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, essa covardia tem que ir embora. Deus não te deu espírito de covardia, senão de poder, amor e domínio próprio. Existia uma irmã que ela disse para o pregador: eu acho que eu tenho um demônio no meu corpo. E o pregador falou assim para a irmã: irmã,
Uma mosca pode vir e pousar nesse fogão enquanto ele está frio, e ela pode ficar aí, essa mosca, nesse fogão por muito tempo. Mas se esse fogão ele está quente, essa mosca sai voando. Enquanto você está frio e não se enche do Espírito Santo, sempre vai estar opressão ali, te trazendo tantas coisas que você não consegue vencer. Mas quando você fala: Espírito Santo, me enche, me ajuda, Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti, transbordar da Tua presença, as coisas que te estão oprimindo vão ter que ir embora. Temos que nos encher do Espírito Santo. E Pedro, ele, quando foi cheio do Espírito Santo, amados, como mudou o estilo de vida de Pedro. As pessoas agora não eram somente curadas quando ele orava por elas. Olha que tremendo. Queremos ativar o sobrenatural. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, havia uma unção nele tão grande que as pessoas começaram a observar o caminhar dele, qual que era a rotina que ele tinha. Então, ao observar a rotina que ele tinha, começaram a pegar os enfermos e começaram a colocar no caminho, para que somente a sombra de Pedro passasse pelas pessoas, e as pessoas iriam ser curadas. Imagina que unção dessa pessoa. Uma sombra não tem substância, mas era o que enchia Pedro, que ia fazer a diferença para trazer cura naquelas pessoas. E Pedro era cheio do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus, amados, quando Ele estava aqui na terra, Ele era cheio do Espírito Santo. Se queremos fazer a obra de Deus, precisamos ser cheios do Senhor. E nosso Senhor Jesus, Ele, em certa ocasião, as multidões estavam apertando Ele. E nisso que estavam apertando Ele, uma mulher, ela teve um pensamento. Ela começou a pensar o seguinte: Jesus não tinha ensinado isso para ela. Ela não tinha visto isso em nenhum outro lugar. Era o Espírito Santo mesmo dando revelação àquela mulher. E ela vinha pensando: se eu apenas tocar a borda do seu manto, olha, a borda do seu manto, eu vou ser curada. E aquela mulher vinha tentando, passando pela multidão, e consegue tocar a borda do manto de Jesus e recebe a cura. E que tremendo, que como nós precisamos aprender tanto do nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus ali naquela ocasião, Ele disse: alguém me tocou. Os apóstolos: Senhor, a multidão aqui está te apertando e você diz que alguém te tocou. Obviamente alguém está te tocando, né? Não, mas virtude saiu de mim. Amados, preste atenção. Nós devemos estar conscientes de estar cheios do Espírito Santo, ao ponto de que entendamos quando estamos liberando sinais para as pessoas, milagres para as pessoas. E aquela mulher recebeu o milagre dela por tocar nas bordas do manto de Jesus. E a voz correu de tal maneira que as pessoas de todos os lugares entenderam que essa era também uma maneira válida de poder receber cura para elas. Que as pessoas começaram a vir de diferentes lugares a tentar tocar as bordas do manto de Jesus. E todos que tocavam eram curados. Olha que tremendo. É por estar cheio do Espírito Santo. Veja o que diz a Bíblia no Evangelho de Marcos. Pode colocar lá. Marcos, aí ó. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na corda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Havia algo na vida de Jesus que era o Espírito Santo, algo na vida de Pedro que era o Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra também na vida do apóstolo Paulo,
que ele se graduou, o apóstolo Paulo, de milagres para milagres extraordinários. Quantos querem se graduar dessa forma? Amém? E foi incrível o milagre na vida que Deus começou a usar na vida do apóstolo Paulo, que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra esse milagre como um novo milagre. E ele começou a operar no nível mais alto de ministério, de unção, de autoridade. Então, esse momento veio ocorrer lá em Efésio. E as Escrituras registram em Atos capítulo 19, versículo 11. Olha o que diz: Deus fazia milagres extraordinários. Como que eram esses milagres? Extraordinários. Você vem de milagres a milagres extraordinários. Foi graduado aqui por meio de Paulo. E Deus quer fazer isso através de você também, porque o mesmo Espírito Santo que estava neles está em você. Você é casa de Deus, há céus abertos sobre a tua vida, há anjos que sobem e descem. E o Senhor quer que as pessoas que estejam próximos a você, que haja dentro de você uma fome por querer ver o impossível se tornar realidade. Que haja uma fome de poder ver problemas sendo solucionados. E essa fome é o próprio Deus que coloca dentro de cada um de nós, de querer ver esses milagres acontecendo. Mas olha, Deus está falando isso com respeito ao apóstolo Paulo. E foi durante esse tempo que o reino de milagres excedeu o que aconteceu com Jesus, quando as pessoas simplesmente tocavam suas vestimentas, agora se desenvolveram a tal lugar que elas podiam levar as peças de roupas de Paulo aonde os doentes e coxos, e eles iriam ser curados das enfermidades ou libertos de demônios através de levar a roupa de um homem cheio de Deus. Oh, imagina que tremendo! Como liberar o sobrenatural. Aqui estamos vendo é ser cheio da unção do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, que é quando você recebe a Jesus. Outra coisa é ser cheio da unção do Espírito Santo, é diferente. A autoridade nós recebemos na comissão. Jesus disse: ide por todo mundo. Aí Ele nos dá autoridade. Porém o poder, sabe quando vem? O poder vem no encontro. A autoridade vem na comissão, o poder vem no encontro. Por isso Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Que você quer ter poder, você tem que buscar ao Senhor, querer ter um encontro com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, enche a minha vida. Eu não quero ser igual, eu quero que as pessoas vejam a Jesus em mim, que as pessoas vejam a Jesus no meu caminhar. E aqui o apóstolo Paulo, através de levar as suas roupas, eram libertos, eram curados de enfermidades. E um aspecto único da descrição bíblica é que esses milagres que aconteceram foram a uma grande distância de Paulo, só que eles foram atribuídos, diz a Escritura, como que se fossem pelas mãos do apóstolo Paulo, pelo próprio apóstolo Paulo, e ele estava muito longe. Amados, esses são casos extraordinários, são vislumbres nos caminhos do Espírito Santo. Perceba como o Espírito Santo é muito maior do que você pode imaginar, do que eu posso imaginar. Nós temos que viver no que foi revelado. Aqui está a palavra de Deus revelada. E eu creio que isso implica que há formas que o Espírito Santo vai nos mostrar, que ainda nós vamos descobrir. Esses métodos incomuns revelam como ele se move, e nenhum deles aconteceu porque as pessoas eram instruídas a ter um comportamento dessa forma. Não havia nenhuma sugestão feita para insinuar a possibilidade da sua presença e poder sendo acessados por meio dessas formas incomuns. As pessoas observavam algo invisível e respondiam com fé. Isso também mostra que as realidades do reino invisível de Deus podem ser acessadas por meio de uma fé simples e obediente. A fé não vem da mente, ela vem do coração, e uma mentalidade renovada faz com que a nossa fé possa melhorar e ter um entendimento do mundo invisível. E ela contribui, e ela é como se fosse um combustível em conhecer os caminhos do Espírito Santo, em como ele se move.
Agora, para terminar, para parecer que eu estou terminando, não, pastor, já vai ficar de pé. Meu pai falava assim, quando meu pai era pregador, ele me dava oportunidade para pregar, e meu pai dizia, eu dizia assim, quando chegar a hora, eu vou dizer amém, só que não amém de concordar, senão amém, mas prolongado amém, já para dizer que para terminar. E tinha um pregador que ele pregava bem largo, bastante tempo ele pregava. Aí falaram assim para ele, para você não pregar tão largo, chupa um docinho, uma balinha. Então quando a bala acabar, você sabe que já terminou a hora de pregar. Só que ele estava pregando já 1 hora, 2 horas e não acabava. Sem querer ele colocou na boca um botão da camisa. Eita, imagina. E tinha outro pregador, estava pregando já 3 horas e não terminava. Todo mundo na igreja estava cansado. 4 horas e não terminava. A esposa do pregador estava na primeira fileira e faz um sinal para ele. E o pregador olha para ela e disse à congregação: irmãos, eu estava a ponto de terminar a pregação, mas a minha esposa quer que eu compartilhe com vocês o testemunho do irmão que cortou o braço. 2 horas mais. Para concluir, amados, perceba quanto Deus confia em você. Perceba quanto Deus confia no trabalho que Ele está fazendo em você. Sabe como nós percebemos quanto Ele confia em nós? Pelo que Ele nos confiou. E Ele nos confiou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, amados, você tem que valorizar o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo falava do Espírito Santo, Ele falava com uma reverência do Espírito Santo. Jesus dizia o seguinte: você pode blasfemar do Pai, você pode blasfemar de mim, mas se você blasfemar do Espírito Santo, não tem perdão para você. Olha que reverência ele tinha do Espírito Santo. E esse Espírito Santo agora, ele está permitindo que more dentro de você e dentro de mim. Que privilégio, como Deus confia na gente. Ele está em nós, e Ele quer se manifestar de dentro para fora. Jesus compara e disse que, em João capítulo 7, que os que creem nele, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E Ele estava referindo-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta em nossas vidas como um rio de água viva, não como um lago. Não como um lago, é um rio, ele está em movimento. Ele se manifesta de dentro para fora como um rio. E sabe para quê? Ele quer se manifestar para fora para mudar as coisas que estão ao nosso redor. Um rio, onde ele passa, ele traz vida. As árvores crescem à beira daquele rio. E o Senhor quer que onde você passe, onde você estiver, a vida possa chegar naquele lugar, a atmosfera possa mudar. O Espírito Santo, Ele está em mim por minha causa, mas Ele vem sobre mim. Ou seja, quando eu recebo a unção do Espírito Santo, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu recebo essa unção por causa dos outros. Ele vem sobre mim por minha causa, mas eu recebo a unção dele por causa dos outros. Por isso Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para proclamar liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade de prisão aos oprimidos, e pregar o ano aceitável do Senhor. Nós temos o privilégio de hospedar a presença de Deus. Ele está em mim para me guiar, para me convencer, para me animar, para me confortar. E Ele nunca nos deixará. Mas há momentos que a presença de Deus, ela vem sobre uma pessoa para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Nós nascemos, amados, para invadir. Nós nascemos, amados, para ir aonde está o impossível. E estamos vivos com um apetite dado por Deus para poder invadir. E esse apetite para buscar os problemas, para buscar as coisas que são impossíveis. Não fuja do impossível.
Não fuja do impossível, declaremos o milagre do Senhor. Nosso Senhor Jesus, agora sim, para terminar, Ele disse em João 5,19: o filho não pode fazer nada senão o que ver fazer ao Pai. Em João 5,30, o filho não pode fazer nada senão como ouço, assim julgo, assim falo. Olha, Jesus, o nosso Senhor, Ele decidiu viver uma vida de tal forma para que Ele possa ser seguido por pessoas imperfeitas, e você e eu qualificamos. Ele, quando Ele toma um título aqui na terra, Ele toma o título de Filho do Homem, para mostrar que pessoas imperfeitas como você e eu podemos seguir o exemplo dele. E agora Ele toma a forma humana, Ele enfrenta todas as tentações como você e eu, sem pecado, mas Ele é revestido pelo Espírito Santo, e Ele só faz o que vê o Pai fazer. Imagina você, o nosso Senhor Jesus sem pecado. Ele chega ao ponto de dizer: o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê o Pai fazer. Agora, se o nosso Senhor Jesus, Ele tomava e dizia essas coisas, quanto mais você e eu devemos estar nessa dependência de olhar o que o Pai está fazendo. Você quer liberar o sobrenatural? Você tem que olhar como Jesus. Ele dizia: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Você não pode fazer nada de você mesmo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Jesus disse que Ele é a videira, nós somos os ramos. Agora, o que acontece se um ramo não permanece numa videira? Pode ele ter vida em si, separado da videira? Pode ele dar frutos? Pode ele dar uvas? Se ele está separado da videira, que são os frutos, qualquer fruto que você tenha é consequência de você estar em Jesus Cristo, de permanecer em Jesus. Então que o alvo da tua vida seja: hoje eu pretendo e quero permanecer em Jesus, eu quero estar em Jesus, porque se alguma coisa boa eu vou fazer, não sou eu, não é a minha sabedoria, não é a minha capacidade, é a vida de Jesus fluindo por meio de mim, que me leva a dar frutos. Eu de mim mesmo não posso fazer nada. Fique de pé. Jesus, Ele foi revestido pelo Espírito Santo. Ele fazia o que o Pai mostrava, Ele falava o que o Pai dizia. Ele caminhou sobre as águas, curou os enfermos, expulsou demônios. Ele fez isso como um ser humano, com uma relação correta com o Pai. E nós temos que estar, amados, inconformados. Temos que seguir o exemplo que Ele nos deu, porque é como se o Pai fizesse um convite para nós, para que nós pudéssemos ser o exemplo, seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus. Ele curou a todos que vieram a Ele, todos que o Pai enviou. Jesus foi o modelo de como é uma pessoa sem pecado e revestida do Espírito Santo. E você, se recebe a Jesus Cristo, Jesus vai te fazer uma nova pessoa. Ele vai te dar uma nova natureza. Os teus pecados serão perdoados. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai mudar o teu coração, e você vai ter vitória sobre o pecado. Jesus não pecou estando aqui na terra, e Ele foi cheio do Espírito Santo. Então você resolve o primeiro problema aceitando Jesus Cristo, entregando a tua vida para Ele. E a segunda coisa que houve na vida de Jesus foi que Ele era cheio do Espírito Santo. E isso, amados, depende de você. Quão cheio do Espírito Santo você está disposto a ser? Quão cheio do Espírito Santo você está disposto a ser? Lembre-se, a autoridade vem na comissão, o poder vem no encontro. Anele, busca o Espírito Santo, comece a jejuar, comece a dizer: eu não quero ser vazio, eu não quero estar vazio de Ti, Espírito Santo, eu quero estar cheio do azeite que vem de Ti. E o Espírito Santo em uma pessoa ungida vai acontecer como aconteceu com Pedro, vai acontecer como aconteceu com o nosso Senhor Jesus, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que a sombra curava as pessoas, que as pessoas vinham, tocavam as vestes, eram curadas, que a roupa era levada e as pessoas recebiam cura.
O Senhor vai liberar o sobrenatural por estar cheio do Espírito Santo. Começa a dizer ao Espírito Santo: eu quero ser cheio de Ti, Espírito Santo. Eu quero ser cheio de Ti. Cheio significa não estar aqui somente até em cima. Cheio significa transbordar. O Senhor quer transbordar na tua vida. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor transborde em mim. Eu quero que o Senhor tome tudo de mim. Tudo. Comece a dizer ao Espírito Santo: enche a minha vida. Eu estou aqui, Espírito Santo. Comece a dizer ao Senhor: obrigado por me fazer casa de Deus. Obrigado, Senhor, porque há céus abertos sobre a minha vida. Há anjos que sobem e descem sobre mim. Comece a dizer ao Senhor: obrigado porque, Senhor, eu ando com os céus abertos. Os anjos estão subindo e descendo sobre a minha vida. Eu vou viver coisas maiores. Diga ao Senhor: eu vou viver coisas maiores. O que aconteceu ontem foi grande, mas o que virá, cegos vão ser curados, mudos vão falar, paralíticos vão levantar, em nome de Jesus. Mortos ressuscitarão. Anele ver coisas maiores, anele ver coisas maiores. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por permitir, Senhor, compartilhar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, vem encher-nos, Espírito Santo. Oh, tua palavra diz que acontecerá que nos últimos dias o teu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Derrama-te, Espírito Santo. Vamos a nele ser revestido do poder. A nele ser revestido do poder. Comece a dizer: enche a minha vida. Eu quero ser revestido do poder. Isso é você que tem que demonstrar com fome. Demonstre a tua fome ao Senhor. Abra o teu coração. Comece a dizer: Espírito Santo, você é bem-vindo em minha vida. Eu sou teu. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Em nome de Jesus, vamos. Se você está com alguma enfermidade, enquanto eles louvam, eu declaro agora, em nome de Jesus, agora milagres são liberados, em nome de Jesus. Agora, qualquer que seja a situação que você esteja passando, em nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo, esse mal seja desfeito, em nome de Jesus. Todo mal agora é cancelado, em nome de Jesus. Espírito Santo, oh, quebra o jugo, a unção quebra o jugo, Espírito Santo, quebra o jugo, traz liberdade. Oh, declaro libertação. Toda opressão na tua vida é lançada fora, em nome de Jesus. Toda opressão na tua vida saia, em nome de Jesus. Pai, usa o teu povo no seu trabalho, usa o teu povo. Oh, sim, Senhor. Cante ao Senhor. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Obrigado por ter nos escolhido para ser a tua casa, a tua morada. Saiamos daqui cheios, cheios, cheios da presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja tão íntimo do Espírito Santo, tão amigo do Espírito Santo, que você passe horas na presença dele em nome de Jesus. Nós vamos orar e encerrar esse culto com essa palavra no coração. Quero lembrar você que no próximo sábado às 16 horas nós teremos GC Legacy Jovem. É isso, Léo? Sábado às 16 horas, você que é jovem, nós teremos um grupo, uma célula jovem aqui na igreja. Então não precisa de inscrição, só chegar que vai ser bem-vindo em nome de Jesus. E à noite estudo de batismo. Amém? Obrigado a todos que estiveram conosco presencialmente por live. Estenda suas mãos assim. Que a graça e a bondade do Senhor esteja no coração de cada um. Que o amor do Espírito Santo invada as nossas vidas e que Ele traga paz sobre nós, e que nós sejamos a morada dEle, tabernáculo dEle. Nós possamos deixar fluir o Espírito de Deus. Só assim o sobrenatural de Deus será ativado. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Dê para Jesus uma bem forte salva de palmas. Deus abençoe, Lagoinha. E até o próximo domingo, próximo culto, às 18 horas. Vá na paz.